Meus irmãos e minhas irmãs, rezamos este texto na presença do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa tarde, povo de Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Que bom poder contar com cada um de vocês nessa tarde, mais uma vez aqui, para rezarmos juntos o texto da Divina Misericórdia e falarmos um pouquinho do Evangelho do dia de hoje. Que bom. Deus abençoe a cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos. Eu vi que, na medida que a gente vai rezando, vai sempre entrando algumas pessoas, elas permanecem, outras não, que eu sei que às vezes a pessoa vem por curiosidade, aí vem um padre rezando o texto, ó, aí zarpa, né? Só mesmo por curiosidade. Mas que bom, você entrou, ficou, está rezando conosco e está nos acompanhando neste momento. Eu tentei chamar duas pessoas, mas, quer dizer, três pessoas, mas uma está dirigindo, né, que é a Lídia, e infelizmente ela não podia, porque ia ter que ficar ali, né, se dirigindo, então estaria para dividir a atenção dela aqui com a direção do automóvel, né? E os outros dois não aceitaram, então, paciência, né? Vamos nós aqui. Então, meus irmãos e minhas irmãs, hoje vamos continuar a nossa meditação do Evangelho de hoje, que é o Evangelho que nós já estamos lendo, né? Que nós já estamos lendo há alguns dias, né? Que é o Evangelho de João, no capítulo 6. Eu também, a pessoa tá com saudade de mim, mas sumiu, né? Sumiu. Eu só vejo postando fotos, né, no Instagram. Tá bom, vamos nós, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos e minhas irmãs, continuando a nossa meditação que estamos fazendo do Evangelho de João, no capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, Jesus começa a falar o discurso do pão vivo descido do céu. E ele começou isso, né, lá atrás, a multiplicação dos pães, depois ele vai andar sobre as águas, depois a multidão vai atrás dele, ele começa a falar do alimento que não passa, que nós precisamos, nós devemos nos esforçar para alcançar o alimento que não passa, não o alimento que passa nessa vida. E aí depois ele fala que, ele termina o texto dizendo que ele é, aí no Evangelho de ontem, ele dizia que ele é o pão vivo, eu sou o pão vivo descido do céu, eu sou o pão vivo, o pão que dá vida, e ele nos lembra ontem que ele é o garantidor da nossa vida, né? E aquele que come, e aquele que bebe, ou seja, aquele que vai ao encontro dele, que tem sede, fome, será saciado, e esse sim não morrerá, mas ganhará a vida eterna e tal. Hoje ele continua. Nós terminamos no versículo 35 ontem, e hoje, novamente, se insere o versículo 35, onde Jesus fala, né? Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu ontem expliquei isso, né? Qual é o sentido que Jesus está dizendo isso no Evangelho? Por que Jesus diz isso no Evangelho? Que quem vem a ele não terá mais fome e não terá mais sede. Né? Ele repete isso aqui. Então depois ele diz, eu porém vos digo, né? Vos disse que vós me vistes, mas não acrediteis. Então, ou seja, Jesus está falando diante de uma multidão de pessoas que estão ainda com dúvidas e não acreditam em si verdadeiramente naquilo que ele está anunciando, na verdade que ele traz, né?
E aí ele diz, todos os que o Pai me confiam virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Então, ou seja, todos aqueles que vierem ao encontro de Jesus, Jesus jamais vai os afastar, mas pelo contrário, vai abraçá-los. É o que ele está fazendo. Ele está acolhendo. Ele não mandou aquela multidão ir embora. O problema é que era preciso despertar naquela multidão um desejo profundo de comunhão com ele. Uma comunhão na qual eles estariam buscando o alimento que não passa. E não um alimento que passa nessa terra, um alimento que é descartável, né? Um alimento que é perecível. Então era necessário fazer essa catequese. Então por isso que ele fala, todos o que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem não os afastarei. E aí, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E qual é a vontade daquele que me enviou? Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha que bonito essa afirmação de Jesus. Ele primeiro deixa bem claro qual é a missão dele. Eu vim do céu. Então, ontem Jesus dizia assim, eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram um pão no deserto, mas esse pão não foi Moisés quem deu. Foi meu Pai que está no céu. Jesus estava falando dele, porque eu sou o pão da vida, ou seja, é aquele que desce do céu para garantir a vida. E não o maná que o povo comeu no deserto. Então hoje ele diz assim, pois eu desci do céu, olha aqui Jesus afirmando que ele é aquele que desceu do céu, é o pão que desceu do céu, é o pão que dá vida, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade. E qual é a vontade do Pai? Para fazer a vontade inteiramente do Pai, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é essa. Essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Então, daqueles que vão se aproximando, daqueles que vão enxergando em Cristo a verdade, que vão se aproximando da verdade que é Ele, vão estabelecendo com Ele essa perfeita comunhão, essa comunhão plena com Ele, vão enxergando nele verdadeiramente a verdade que liberta, o Salvador de nossas vidas. Então, esses que vão se achegando diante de Jesus, qual é a vontade do Pai? É que nenhum se perca. Mas não só aqueles que vão se aproximando de Jesus, mas todos aqueles que são filhos e filhas de nosso bom Deus. Mas todos nós, de uma certa forma, devemos passar por esse caminho de aproximação com Jesus. Não tem outra forma, né? Porque o próprio Evangelho relata para nós que Jesus é o caminho. Ele é a porta das ovelhas, ele é a luz, ele é o pão vivo descido do céu. Ele é o pastor é o pastor que dá a vida pelas ovelhas. Olha que bonito isso. O Evangelho de João, ele sempre coloca Jesus como eu sou. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso. Mas sempre lembrando que ele é Deus. E ele é o Deus que ama, um Deus que está presente conosco. Então, quando eu falo que nós temos que fazer esse caminho, todos nós vamos ter que fazer esse caminho para se aproximar de Jesus. Por quê? Quando Jesus fala assim, todos aqueles que o Pai me confiou, ou seja, o Pai confiou foi só um grupo de pessoas? Não, o Pai confiou todos nós. Por isso que a vontade do Pai, ele desceu do céu para fazer a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Resgatar e salvar toda a humanidade. Então, todos aqueles que vierem ao encontro de Jesus, Jesus não os rejeitará, ou seja, não os abandonará, não afastará eles. Mas aqueles que vêm precisam ser catequizados, precisam ser aqueles que vão ser abertos seus olhos para quê? Para crer verdadeiramente no Filho de Deus, crer na sua palavra, crer que é Ele, o caminho, a verdade e a vida. E isso, meus irmãos e minhas irmãs, é fantástico neste Evangelho, porque a afirmação de Jesus é clara para nós. Ó, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Então, qual é a intenção clara de Jesus aqui ao catequizar o povo? Olha, vocês virão até o meu encontro. Todos vão passar por isso. Todos deverão, pelo menos em algum momento da vida, vir ao encontro de Jesus. Mas é aí que entra a questão. Ir ao encontro de Jesus e não ser aberto os teus olhos, porque muitos, aqui para vocês entenderem, né? Uma coisa mais fácil para entender. Muitos vão à igreja,
muitos participam da missa, né? Vamos dizer assim, participam, entre aspas, né, da missa. Muitos leem a palavra de Deus, mas ainda não conseguem tirar as vendas dos seus olhos. Muitos ainda estão presos e não conseguem compreender e nem enxergar quem é Jesus verdadeiramente. Ainda não assumiram a verdade que liberta nas suas vidas. E com isso, é preciso passar por esse caminho, como eu disse. Jesus diz assim, todos aqueles que o Pai me deu. O Pai deu a quem é Jesus? Todos nós. Ele morre na cruz não é para salvar um grupo de pessoas. Ele morre na cruz para salvar toda a humanidade. Ele é o pão vivo que desce do céu. Ele é o pão vivo que dá vida. Ele é o pastor que cuida das ovelhas e que dá a vida pelas ovelhas. Então, quem são as ovelhas? Somos nós. Todos nós vamos ter que fazer esse caminho de conversão. Então, todos nós vamos ir ao encontro do Senhor. E ir ao encontro do Senhor, assim como essa multidão que vai primeiro, a primeira intenção era de ganhar dele o pão material, vão receber dele uma profunda catequese, que é de uma forma assim, abrir os olhos para entender que é preciso mudar, que é preciso converter o coração, que é preciso enxergar o Cristo não com os olhos carnais, mas com os olhos da fé, ir além, que é o que nós devemos às vezes, e que às vezes a gente não faz na Eucaristia. E que domingo, quem assistiu à Santa Missa comigo, ouviu o Padre Edmilson falando, é preciso irmos além da imagem que estamos vendo. Não estamos somente contemplando um pedaço de pão e um pouco de vinho. Estamos contemplando o Cristo, morto e ressuscitado. Corpo, alma e sangue e divindade, presente na Eucaristia. Então nós precisamos ir além. E isso Jesus vai fazendo essa catequese com o povo e conosco. Porque nós também vamos aí ao encontro dele. E nesse caminho de encontro com o Senhor, nós sentamos para ouvir, para aprender com ele. E é muito interessante isso, porque ele vai dizendo assim, ó, no final, ó, pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho, assim, se você quiser até arriscar aí, né, na sua liturgia diária, né, olha que bonito isso. Toda pessoa que vê o Filho, ó, toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna. Olha que bonito isso, essa afirmação de Jesus. Toda pessoa que nele, que vê o Filho, nele crê. Então, ou seja, não basta só ver, né? Jesus deixa bem claro. É preciso crer. É preciso ir além. Isso é, meus irmãos e minhas irmãs, olha, é maravilhoso isso. Se nós compreendermos isso, nossa vida seria diferente. Se nós compreendêssemos isso, nossa vida seria muito diferente. Por quê? Todos nós vamos fazer esse caminho de conversão. Todos nós precisamos fazer esse caminho de encontro com Jesus. É por meio dele, com ele e para ele que nós estamos caminhando. E ao caminhar ao encontro de Jesus, ir ao encontro de Jesus, significa que é preciso também passar por esse processo de conversão. E aí ele diz, ó, toda pessoa que vê o Filho e nele crê. Então, esse tema fundamental no Evangelho de João, e que algumas lives minhas aqui, eu sempre fiz questão de explicar isso. Esse é um tema muito caro dentro de João. Durante todo o Evangelho de João, João sempre narra, sempre coloca para nós essa situação, dizendo que é preciso crer. Sempre Jesus está dizendo, creia no Filho, creia. Sempre. Essa palavra ela está sempre despontando nos capítulos de João. Sempre. Porque era necessário despertar em nós uma fé verdadeira, um crer, muito além de só ver. É preciso ver o Cristo. Então, isso é bonito, porque eu preciso fazer esse caminho de encontro ao Senhor, mas não só ir ao encontro do Senhor. Eu preciso ir ao encontro do Senhor e crer nas suas palavras. Crer que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Crer que verdadeiramente Ele é o pão vivo desse do céu. Crer que verdadeiramente é Ele que alimenta. É Ele quem dá a vida. Isso é processo de conversão. Porque, como eu disse, tem muitas pessoas que vão à igreja. Ir à igreja, ouvir a palavra de Deus, comungar a Eucaristia e voltar para casa do mesmo jeito, não houve conversão nenhuma, né? E muita gente faz isso. Mas é o caminho que eu tenho que fazer, é um caminho diferente, né? É um caminho que eu tenho que fazer, é um caminho diferente. E esse caminho, na verdade, é o caminho que todos nós vamos ter que fazer.
Ir à igreja ao encontro do Senhor. Ir ao encontro do Senhor e assim ouvir a sua palavra, contemplar a Eucaristia, ir além. Isso aí. Amém, meus irmãos e minhas irmãs? Daniel, você tá aí, meu caro? Tudo bom com você, Daniel? Daniel Mascalubo. Entra aí, vamos bater um papo aqui. Dá a sua contribuição para o nosso evangelho de hoje. Daniel, meus irmãos e minhas irmãs, é um seminarista, assim. Atualmente ele está fora do seminário, mas ele tá, se Deus quiser, vai voltar e vai ser padre, né? Ele está aqui. Você está online, Daniel, conosco? Entra aí. Eu vou te chamar aqui para conversar, vamos? Para você falar um pouquinho desse evangelho, o que você traz para acrescentar para nós aqui desse evangelho. Daniel, você está aí online? Eu acho que não está mais, não. Deve ter saído. Não está, não. Acho que ele saiu. Ele entrou e deu uma olhada e saiu. Mas é isso aí, meus irmãos e minhas irmãs. Vocês entenderam? Acho que vocês entenderam. O padre de música até que não fala, eu não falo difícil, não. Eu falo meio fácil, né? Dá para entender o que eu estou falando, né? Então, só para ficar no nosso aprendizado de hoje. Todos aqueles e aquelas, nós, né? Todos nós vamos passar por este caminho de conversão. Todos nós devemos passar por esse caminho de conversão. Mas não só ir ao encontro do Senhor, é preciso ver e crer. Para alcançarmos o quê? Olha o que ele diz, e eu o ressuscitarei no último dia. Então essa é a garantia, né? Estar com o Senhor no último dia. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e minhas irmãs. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos juntos. Hoje, a igreja celebra, né? Eu havia falado ontem que nós íamos falar um pouquinho sobre o dia de hoje, mas basicamente a história de hoje é muito fácil de compreender e de saber, né? Assim, hoje nós celebramos o dia de Santa Catarina de Sena, uma doutora da igreja, ela é virgem, doutora da igreja. Santa Catarina de Sena nasceu na Itália no século XIV e faleceu em Roma, né? Ela pertenceu à fraternidade leiga dominicana. E qual é a contribuição dessa grande santa e doutora da igreja no dia de hoje para nós? Noras, meus irmãos e minhas irmãs. Teve um período da história que Santa Catarina de Sena, ela não sabia escrever, né? Como muitas mulheres do seu tempo, não sabiam escrever. E aí você fala bem assim, mas padre, tem livros dela, né? Como é que ela escreveu? Não. Na verdade, ela foi ditando, né? E alguém foi escrevendo para ela. Teve um período da história que o Papa, ele ficou preso em Avignon, na França. Foi um período da história que nós tivemos dois papas na igreja, né? Tinha o Papa legítimo e o Papa falso. E ele estava preso em Avignon, na França, devido à questão política junto do rei da França, né? Naquele período, imperador, alguma coisa assim. E Santa Catarina é aquela que vai impulsionar por meio das suas cartas e encorajar o Papa a voltar e assumir o seu lugar em Roma. Olha, uma mulher, doutora, a diplomacia, né? Tudo isso cabia na vida de Santa Catarina de Sena. E ela tem um livro falando sobre amizade, ela tem outros livros, assim, tem livros fantásticos dela, assim, eu acho que vale a pena você, nesse tempo de quarentena, a gente não tem muito o que fazer, né? Então, procura na internet e procura na internet e leia sobre ela. Você deve conseguir baixar alguns livros dela lá online, né? Aqueles livros que a gente consegue baixar, né, com sites na internet.
Tem uma frase dela que muitas pessoas citam por aí, né? Que é sobre amizade, e tem uma que fala dos jovens. Ela diz assim, jovens, se vocês forem aquilo que Deus quer, vocês incendiarão. Então, assim, é uma belíssima frase dela, né? Tiago colocou aqui, né, Papa Fake, é verdade. Teve um período na história que nós tivemos dois papas, um verdadeiro e um falso. Isso aí. Então, nesse período, ela foi responsável para que o Papa verdadeiro, legítimo sucessor de São Pedro, fosse de volta assumir o seu lugar aonde? Em Roma, porque ele estava preso em Avignon, na França. Até tem uma notinha aqui. Também a galera analfabeta, né, que eu disse, ela cantava muito bem. Tem, né? Relatos dizendo que ela cantava e cantava muito bem afinado. Amava a natureza. Sabe o quê? Que eu acho bonito nessas santas da igreja, Santa Teresinha, Santa Catarina de Sena, Santa Teresa de Ávila, é que muitas delas estão, assim, tem um jeito de falar que é impressionante sobre o encantamento com o Senhor, o amor que descobriu em sua vida, né? Elas usam essa linguagem muito, muito forte, né? Que é o amado de minha alma, aquilo que está lá no livro de Cânticos, né? Então, vale a pena, né, como uma santa no dia de hoje, para nós buscarmos nesse tempo de quarentena e lermos um pouco sobre a sua história, sobre os seus escritos, que vai nos enriquecer muito. Tá bom, meus irmãos e minhas irmãs? Meus irmãos e minhas irmãs, então, por hoje acho que é só, né? Por hoje é só. Obrigado pela presença de todos vocês, obrigado pelo carinho, né? Pela fidelidade, obrigado pela parceria de todos vocês. Aqui muitas pessoas passaram por aqui, algumas, como eu disse, passaram, deram um oi aqui, foram embora, não ficaram. Outras ficaram, né? Estão rezando desde o início, estão aí firmes e fortes, rezando conosco. Rezou o texto da Divina Misericórdia, agora participou dessa reflexão do Evangelho. Que Deus abençoe cada um de vocês e que nós possamos divulgar cada vez mais esse momento na presença do Senhor. Eu não tenho intenção de fazer números aqui. Não tenho, não. Eu tenho a intenção de que você aprenda um pouco mais a viver, né, a oração, a intimidade com o Senhor e mais do que nunca. Travou agora? Voltou? Acho que voltou, né? Voltou? Ou ainda continua travado? Então, a minha intenção não é fazer número aqui, né? Ou fazer crescimento de números de pessoas. Não. A minha intenção é que você aprenda a ter intimidade mais com o Senhor através da reza do texto, da Divina Misericórdia, que é um texto tão fácil de rezar, tão rápido. Dá para você rezar e meditar, dá para você rezar vários textos da Divina Misericórdia durante o dia. E também aprender um pouco mais sobre o Evangelho, né? Porque às vezes você não vai ter oportunidade de fazer uma meditação desse Evangelho em uma missa hoje, né? Tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado pela presença. Espero contar com vocês amanhã, às 3 horas da tarde. Tá bom? 3 horas da tarde, nós teremos a oração do texto da Divina Misericórdia, depois a reflexão do Evangelho. Amanhã, à noite, às 19h30, nós teremos a Santa Missa. Teremos a Santa Missa com a adoração e bênção do Santíssimo às 19h30. Sendo transmitida por onde? Pelo nosso Instagram da paróquia e pelo nosso canal do YouTube. Então, se você não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreva lá para participar da nossa Santa Missa amanhã. Tá bom? Isso aí. Então, amanhã, 19h30, tá bom? À noite, teremos a Santa Missa transmitida direitinho, bonitinho, com adoração e bênção do Santíssimo à noite com o Padre Edmilson. E sexta-feira, a missa de São José Operário. Nós vamos fazer em unidade, em comunhão com a comunidade de São José Operário da paróquia de Sagrado Coração de Jesus de Taquari. O Padre Edmilson vai celebrar a missa em honra ao padroeiro deles, né, como se eles estivessem, como se estivesse lá na comunidade deles, celebrando com eles a festa, o encerramento do padroeiro deles da comunidade. Tá bom? Então, amanhã, 3 horas, começa o nosso dia. 3 horas da tarde, texto da Divina Misericórdia e reflexão do Evangelho. 19h30, Santa Missa, com adoração e bênção do Santíssimo. E sexta-feira, às 19h30, missa em honra a São José Operário. Aí o sábado e domingo a gente fala
amanhã e depois. Tá bom? Então, e já agradeço a todas as pessoas que já estão nos ajudando na campanha do novo ostensório da nossa paróquia. Muito obrigado pela ajuda de cada um de vocês. Nós já recebemos algumas doações. Não são muitas, mas já vai fazendo a diferença na nossa compra do ostensório. É claro que nós não vamos comprar o ostensório agora, imediatamente, porque não temos condições. E por isso que a nossa campanha vai se estender. Estou esperando, né, aqueles que podem nos ajudar, nos ajudarem a arrecadar dinheiro, né, para podermos comprar este ostensório. Então, você que pode nos ajudar, manda mensagem para o padre no privado, no WhatsApp, no Instagram, né, entre em contato comigo, diga como que você gostaria de ajudar, que a gente vai passar para você o número da nossa conta, e você pode fazer a transferência, pode depositar, tá bom? E nos ajudar a fazer a compra do nosso ostensório. Deus abençoe cada um de vocês, e um abraço, né? Um abraço virtual, né? Sinta-se abraçado pelo Padre hoje, de forma especial aqueles que estão sofrendo por alguma situação difícil, né? Perca de ente querido, alguém que está doente no hospital, que não pode receber visita e que você está sofrendo em casa por não poder estar lá do lado de quem você ama. Aqueles que estão aniversariando, aqueles que estão passando por situação agora difícil, que tem muitas pessoas passando. Então, sinta-se abraçado pelo Padre Edmilson, tá bom? Neste momento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, vossas famílias, sobre todos aqueles que você traz no coração, no pensamento neste momento. De forma especial, aqueles que estão nos hospitais, em casa, doentes, aqueles que estão passando por dificuldades neste momento. E sobre os objetos que você traz agora neste momento também para ser abençoado, os nossos aniversariantes, que desça sobre eles e sobre cada um de nós, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Francisco de Assis e Santa Catarina de Sena. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Sérgio, Osvalnilda, Marineuza, Marlete, Elaine. Pena que a Elaine entrou agora. Isabel, Sheila, Alzinete, Maria José, Renata, Delmira, Lília. Eu vou. Ontem, ô Lília, ontem eu até ia salvar, mas eu não sei o que aconteceu, acho que eu apertei o botão errado e não salvou, mas eu vou salvar, tá bom? Patrícia, Valdete, Rica, Tiago, Jô, a namorada do Maicon, Bicalho, Renata, quem mais? José, Crowling, Camila, Nathalie, a Mary, Heloísa, Patrícia, Toninha. Ei, Toninha, Deus abençoe. Você me ligou, eu vou te retornar, tá bom? Quem mais tá aqui? A Rony, Artes Delicadas, Silvana, Daniel passou por aqui e foi embora, Felíssimo, Marilene, Nadi, Maria das Graças, Cleide, Ferreira de Matos, Ana Paula Ferreira, Vanusa. Bom, foram muitos. Eu vou deixar salvo. Vou tentar salvar hoje, tá bom, Lília? Pode deixar. Um abraço, fique com Deus, tá bom? Deus abençoe a todos vocês.